Em março de 1928, um soldado brasileiro de 19 anos quase começou uma guerra com o Paraguai. Eram 2 da manhã. Névoa no rio. Uma patrulha paraguaia do outro lado? Ou talvez já do lado brasileiro? Ninguém sabe até hoje. Ele atirou. 2 paraguaios caíram feridos. E o Brasil inteiro acordou segurando a respiração. O que ninguém te conta é que esse episódio esquecido quase mudou o mapa da América do Sul. E o governo enterrou o caso como se nunca tivesse acontecido. Mas antes de conhecermos mais esta história que fica oculta, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Os incidentes de fronteira entre Brasil e Paraguai, 1927 a 1928. E o mundo que estava prestes a mudar. Havia um lugar no coração da América do Sul, onde o mapa era apenas uma sugestão. Às margens do rio Paraguai, onde o Mato Grosso brasileiro se dissolvia nos pântanos do Chaco paraguaio. A fronteira era uma linha imaginária, desenhada por diplomatas que nunca estiveram ali. Os homens que viviam naquelas margens, soldados, contrabandistas, ervateiros, peões, sabiam que a lei terminava onde a floresta começava. E, em 1927, essa fronteira esquecida foi subitamente colocada no centro de uma crise que quase levou 2 países vizinhos à guerra. Para entender o que aconteceu entre 1927 e 1928, é preciso primeiro entender o contexto regional. O Paraguai ainda carregava as cicatrizes profundas da Guerra da Tríplice Aliança, 1864 a 1870. O conflito que dizimou cerca de 60% de sua população masculina adulta. 6 décadas depois, o país ainda se reconstruía demograficamente, economicamente, psicologicamente. A soberania nacional paraguaia era uma questão visceral, não apenas política. Qualquer provocação na fronteira era recebida com uma intensidade emocional que um observador externo poderia considerar desproporcional. Não era. Era o reflexo de um trauma coletivo que ainda não havia cicatrizado. O Brasil, por sua vez, vivia um momento de tensão interna aguda. A República Velha agonizava. O tenentismo, movimento de oficiais militares jovens e reformistas, havia sacudido o país com a revolta de 1922. E a coluna, prestes entre 1925 e 1927, o governo do presidente Washington Luiz, empossado em novembro de 1926, herdou um país dividido e um exército desconfiado. A última coisa que o Brasil precisava era de uma crise internacional na fronteira sul. E foi exatamente isso que aconteceu. A região em disputa não era o Chaco propriamente dito. Esse imenso território seco e hostil que o Paraguai disputaria com a Bolívia na famosa Guerra do Chaco, 1932 a 1935. O palco dos incidentes de 1927 a 1928 era uma faixa de terra úmida e confusa ao longo do rio Paraguai, especialmente nas proximidades das localidades de Porto Murtinho, Bela Vista e Ponta Porã, no lado brasileiro, e das vilas de Bela Vista Norte e Pedro Juan Cabeleiro, no lado paraguaio. Porto Murtinho era naquele tempo um porto fluvial de alguma importância para o escoamento da produção de erva-mate e couros do interior do Mato Grosso do Sul. Funcionava uma pequena guarnição militar brasileira, comandada em 1927 pelo capitão Aristides Pereira Lima, um oficial de carreira, veterano das operações contra a coluna Prestes, homem de temperamento fechado e desconfiança metódica em relação aos paraguaios vizinhos. Lima seria um dos protagonistas involuntários da crise que estava por vir. Do outro lado do rio, a cidade paraguaia de Bela Vista Norte tinha sua própria guarnição, comandada pelo tenente-coronel Rodrigo Caballero, funes oficial do Exército Nacional do Paraguai, com longa experiência nas fronteiras. Caballero Funes era conhecido por sua postura dura em relação a qualquer percepção de violação da soberania paraguaia. Os 2 homens, Lima e Caballero Funes, nunca se entenderam bem. Houve relatos, nunca confirmados oficialmente, de que os 2 se envolveram em uma discussão pessoal durante uma reunião protocolar em março de 1927, o que teria azedado definitivamente as relações entre os 2 postos militares.
O estopim foi aparentemente banal. Em 14 de abril de 1927, uma embarcação brasileira de pequeno porte, o Saveiro Esmeralda, de propriedade do comerciante Benedito Carvalho Neves, de Porto Murtinho, atravessou o canal principal do rio Paraguai em direção à margem paraguaia. O objetivo declarado de Neves era comprar erva mate de um produtor paraguaio com quem mantinha relações comerciais há anos. Esse tipo de travessia era rotineiro e informalmente tolerado por ambos os lados. Naquele dia, porém, a guarnição paraguaia havia recebido ordens novas. 2 dias antes, o governo de Assunção tinha emitido um decreto regulamentando com mais rigidez o comércio fluvial na fronteira, uma medida de caráter fiscal, destinada a combater o contrabando de mate e couros, que sangrava a receita aduaneira paraguaia. O decreto exigia que todas as embarcações comerciais, independentemente do porte, obtivessem uma licença prévia antes de atracar em portos paraguaios. Benedito Carvalho Neves não sabia do decreto, ou sabia e ignorou, como tantos outros comerciantes da fronteira. Quando o Esmeralda encostou no pequeno cais de Bela Vista Norte, foi abordado por soldados paraguaios que exigiram a documentação da embarcação e a licença de importação. Neves não tinha nenhuma nem outra. A embarcação foi apreendida. Neves e seus 2 tripulantes foram detidos por cerca de 6 horas antes de serem liberados sem a embarcação, que foi retida como garantia do pagamento de uma multa. O capitão Aristides Pereira Lima, ao tomar conhecimento do ocorrido no mesmo dia, reagiu com uma indignação que foi muito além do protocolo. Enviou uma nota formal ao posto militar paraguaio exigindo a devolução imediata do Esmeralda e a liberação da multa, argumentando que a embarcação operava em águas que eram, segundo sua interpretação do Tratado de 1872, de livre navegação para embarcações brasileiras. Cabelero Fiuns respondeu com frieza que o decreto era soberano e que a multa deveria ser paga. O senhor faz uma confusão deliberada entre navegação fluvial e direito de comércio. Navegar livremente não significa atracar livremente. A embarcação permanecerá retida até o cumprimento da legislação paraguaia. Nota oficial do Tenente-Coronel Rodrigo Cabelero Fiuns ao Capitão Aristides Pereira Lima, 15 de abril de 1927. A troca de notas foi escalando em tom ao longo das semanas seguintes. Lima comunicou o incidente ao Comando Militar do Mato Grosso, em Cuiabá. O comando comunicou ao Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. Em Assunção, o incidente chegou ao Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, cujo titular era o Dr. Jerônimo Zubizarreta, jurista de prestígio e diplomata experiente, mas também homem com sensibilidade aguçada para questões de soberania. O Esmeralda foi devolvido em maio de 1927, após o pagamento da multa, paga discretamente pelo próprio governo do Mato Grosso, para encerrar o episódio. Mas o incidente havia criado uma ferida. Nos meses seguintes, as patrulhas militares de ambos os lados da fronteira intensificaram suas atividades. Pequenas provocações se multiplicaram. Embarcações militares brasileiras navegando deliberadamente próximas à margem paraguaia. Soldados paraguaios cruzando brevemente para o lado brasileiro durante patrulhas noturnas. Detenções de pescadores e camponeses por motivos fúteis. O segundo incidente sério ocorreu em 3 de agosto de 1927. Uma patrulha do Exército Brasileiro, composta por 8 soldados e comandada pelo sargento Eustáquio Rodrigues Filho, avançou inadvertidamente ou propositalmente, dependendo de qual versão se acredita, cerca de 400 metros além da linha de fronteira na região de Ponta Porã. A patrulha foi interceptada por soldados paraguaios. Houve uma altercação verbal, que quase se tornou física. Nenhum tiro foi disparado, mas o sargento Rodrigues Filho voltou ao lado brasileiro com o uniforme rasgado e um olho roxo. Segundo o relato médico registrado na guarnição de Ponta Porã, 2 dias depois. O incidente de agosto chegou aos jornais. O Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, publicou em 12 de agosto de 1927 uma nota breve sobre uma agressão covarde de soldados paraguaios a uma patrulha brasileira em legítimo território nacional. O jornal O Liberal
de Assunção, respondeu 3 dias depois, afirmando que a patrulha brasileira havia invadido o território soberano do Paraguai e que os soldados nacionais apenas haviam cumprido seu dever. O que era um incidente de fronteira de baixa gravidade havia se transformado em um caso diplomático com cobertura de imprensa. Em setembro de 1927, o governo brasileiro enviou à fronteira o general Cândido Mariano Rondon, o lendário sertanista e fundador do Serviço de Proteção ao Índio, MUMAMIS, o de inspeção que todos entendiam ser, na prática, uma demonstração de força e presença. Rondon tinha então 62 anos e uma reputação continental de homem honrado e imparcial. Sua chegada à fronteira foi interpretada de formas opostas pelos dois lados. Os brasileiros a viram como uma afirmação de soberania. Os paraguaios, como uma intimidação disfarçada de diplomacia. Rondon percorreu os postos de Porto Murtinho, Bela Vista e Ponta Porã, entre setembro e outubro de 1927. Em seus relatórios ao Ministério da Guerra, foi brutalmente honesto. A situação na fronteira era de tensão desnecessária alimentada por oficiais de ambos os lados, com excesso de zelo e falta de bom senso. Ele recomendou a substituição do capitão Lima por um oficial de perfil mais diplomático. A recomendação foi ignorada. O momento mais crítico da crise ocorreu na madrugada de 7 para 8 de março de 1928. Uma patrulha paraguaia composta por 12 homens, comandada pelo tenente Augusto Vera Coman, jovem oficial de 26 anos, com apenas 2 anos de serviço na fronteira, cruzou o rio Paraguai em 2 canoas e desembarcou brevemente na margem brasileira, próximo a uma localidade chamada Barra do Caracol. O objetivo declarado, segundo Vera Coman em seu depoimento posterior, era verificar a presença de contrabandistas paraguaios, que estariam operando a partir do lado brasileiro. A patrulha foi avistada por um sentinela brasileiro, o soldado Manuel Ferreira dos Santos, de 19 anos, natural de Corumbá. Ferreira dos Santos disparou um tiro de advertência. No caos que se seguiu no escuro, eram aproximadamente 2 da manhã. Soldados dos dois lados abriram fogo. O confronto durou menos de 3 minutos. Quando a névoa da pólvora baixou, 2 soldados paraguaios estavam feridos. O cabo Amílio Rotella com um tiro no ombro, e o soldado Benigno Aquino com uma ferida superficial na coxa. Nenhum brasileiro foi atingido. A patrulha paraguaia retirou-se para seu lado do rio, levando os feridos. O tenente Vera Coman, visivelmente abalado, enviou uma mensagem ao seu superior Caballero Funes, descrevendo o ocorrido. Caballero Funes, por sua vez, comunicou imediatamente a Assunção. Soldados brasileiros haviam atacado uma patrulha paraguaia em território. E aqui estava o problema. Em qual território? Vera Coman afirmou que já havia retornado ao lado paraguaio quando os disparos começaram. O sentinela Ferreira dos Santos afirmou que os paraguaios ainda estavam claramente do lado brasileiro. A ambiguidade geográfica era genuína. Naquele trecho do rio, a margem era pantanosa e irregular, e a linha divisória havia sido fixada por um tratado de 1872, que usava acidentes geográficos, que 50 anos depois havia mudado. A ilha fluvial próxima ao local do incidente, conhecida como Ilha dos Camalotes, havia se deslocado visivelmente desde a última demarcação oficial, tornando a determinação exata da fronteira uma questão técnica irresolúvel sem uma nova medição. O incidente da Barra do Caracol foi, em sua essência, um produto do descaso histórico de ambos os países, com a demarcação precisa de sua fronteira comum. 2 feridos e uma crise diplomática foram o preço pago por décadas de negligência cartográfica. Em Assunção, o presidente Elígio Rayala, advogado, intelectual, um dos poucos governantes paraguaios do período que havia conseguido alguma estabilidade política, recebeu os relatórios do incidente com preocupação genuína. Ayala sabia que seu país não estava em posição de sustentar um conflito armado com o Brasil. O Exército Nacional estava fraco, mal equipado e ainda absorvendo as lições das escaramuças iniciais com a Bolívia no Chaco. Uma crise com o Brasil seria catastrófica. Mas a pressão interna era enorme. Os jornais de Assunção, La Tribuna, El Diário, O Liberal publicavam editoriais inflamados, exigindo uma resposta firme ao militarismo brasileiro. Veteranos da Guerra da Tríplice Aliança, ainda vivos,
havia poucos, mas vocais evocavam o massacre de 1870. A opinião pública paraguaia estava mobilizada de uma forma que Ayala não podia ignorar. No Rio de Janeiro, o presidente Washington Luiz se encontrava em posição igualmente desconfortável. O exército brasileiro, ainda sacudido pelo tenentismo, precisava demonstrar unidade e firmeza. Ceder nas questões de fronteira seria interpretado por setores militares como fraqueza, mas escalar o conflito com o Paraguai seria uma loucura estratégica e econômica. O Brasil tinha interesses comerciais significativos no Prata e não podia se dar ao luxo de uma guerra, mesmo com um vizinho menor. Foi nesse contexto que a Argentina ofereceu seus bons ofícios como mediadora. O chanceler argentino Ángel Gallardo, diplomata habilidoso que havia acabado de resolver, com sucesso, uma disputa de fronteira menor entre o Chile e a Bolívia, propôs em abril de 1928 que as três nações se reunissem em Buenos Aires para discutir o incidente da Barra do Caracol e estabelecer mecanismos para evitar novos episódios. A oferta argentina foi aceita por ambos os lados, com alívio mal disfarçado. O Brasil enviou à conferência o embaixador Afrânio de Melo Franco, paulista de 51 anos, jurista brilhante e um dos mais respeitados diplomatas brasileiros de sua geração. O Paraguai enviou o próprio chanceler Zubizarreta, reforçando a importância que Assunção atribuía ao encontro. As reuniões ocorreram em junho e julho de 1928, no Palácio San Martín, em Buenos Aires. As negociações de Buenos Aires produziram, em 15 de julho de 1928, um protocolo conjunto que nunca foi amplamente divulgado, nem no Brasil nem no Paraguai, mas que resolveu, ao menos formalmente, os pontos em disputa. O protocolo estabelecia a criação de uma comissão mista de demarcação para revisar os marcos fronteiriços na região do Rio Paraguai, a definição de uma zona de exclusão de 500 metros de cada lado da fronteira, para patrulhas militares armadas, e o pagamento, pelo Brasil, de uma indenização simbólica de 5.000 pesos ouro aos 2 soldados paraguaios feridos no incidente de março. O capitão Aristides Pereira Lima foi transferido de Porto Murtinho para um posto administrativo em Cuiabá em agosto de 1928, uma punição velada que não foi anunciada como tal. O tenente-coronel Cabeleiro Fiunos foi promovido a coronel e designado para um comando em Concepción, longe da fronteira brasileira. O tenente Vera Colman foi absolvido em conselho de guerra, mas recebeu uma repreensão formal por imprudência operacional. O soldado Manuel Ferreira dos Santos, o sentinela de 19 anos, cujo tiro de advertência havia iniciado o incidente mais grave, recebeu uma menção honrosa por vigilância eficaz e foi promovido a cabo. Décadas depois, já idoso, ele daria uma entrevista ao pesquisador Hélio Viana, em que dizia, com uma serenidade que impressionou o historiador: "Eu atirei porque era minha obrigação. Nunca soube se eles estavam no lado deles ou no nosso. O rio não tem placa." O que ficou, além do protocolo formal, foi uma consciência aguçada de ambos os lados sobre a fragilidade da paz fronteiriça. O historiador paraguaio Luiz Verón, escrevendo na década de 1980, argumentou que os incidentes de 1927 a 1928 tiveram um efeito pedagógico importante para o Paraguai. Ao mostrar que o Brasil não tinha intenções expansionistas na fronteira sul, permitiram que Assunção concentrasse sua atenção e seus recursos militares limitados na verdadeira ameaça que se formava no Chaco boliviano. Em 1932, esse julgamento se provaria correto. Os incidentes de fronteira de 1927 a 1928 não entram nos grandes livros de história. Não houve batalhas decisivas. Não houve heróis monumentais. Não houve tratados que mudaram o mapa. Foram episódios menores, protagonizados por homens menores, um capitão brigão, um tenente imprudente, um comerciante de erva-mate sem licença, um menino de 19 anos, com um fuzil na mão às 2 da manhã. Mas esses homens menores, naquele momento específico, sustentaram o peso de décadas de história, de tratados mal desenados, de mapas inexatos de traumas coletivos não resolvidos. E ao final, fizeram a coisa certa. Pararam de atirar, sentaram à mesa e resolveram o problema,
sem que mais ninguém se machucasse. O rio Paraguai continua fluindo entre os dois países, indiferente às fronteiras que os humanos insistem em desenhar sobre ele. As ilhas fluviais ainda se deslocam a cada cheia. Os marcos ainda afundam no Pantanal. E em algum trecho daquela margem úmida, onde a névoa baixa toda madrugada e a linha entre um país e outro continua sendo, como sempre foi, apenas uma sugestão. A história de 1927 e 1928 dorme, esquecida por quase todos, mas ainda presente no silêncio das patrulhas que, de ambos os lados, continuam fazendo a ronda. A paz nas fronteiras não é um estado natural, é uma conquista diária, mantida por homens que aprendem, a custo que o vizinho que parece inimigo no escuro pode ser a luz do dia. Apenas outro soldado cumprindo ordens tão perdido quanto você, na mesma névoa do mesmo rio. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se quiser saber de alguma história em especial, deixe nos comentários que iremos pesquisar. Até o próximo vídeo.